A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nessa manhã de sábado, ou você que está ouvindo pela internet, pelo YouTube. O livro de Lamentações é um livro bem curto, ele tem 5 capítulos apenas e ele é uma sequência, do livro de Jeremias. Inclusive, embora não haja uma definição clara de quem é o autor desse livro, desse conjunto literário, mas fica evidente pelas características históricas e pontuais que Jeremias provavelmente é o autor mais reconhecido como o responsável por escrever essa obra. E Lamentações, quando a gente pega e vai procurar a definição dessa palavra, lamento geralmente é o choro por alguma coisa que aconteceu. Quando a gente lamenta alguma coisa, é aquele sentimento de que aquilo que está dando errado, aquilo que não foi bom, poderia ter sido feito de outra forma, poderia acontecer de outra maneira. Então nós lamentamos quando o resultado de alguma ação não é aquilo que esperamos. Nós lamentamos por alguma coisa que não funciona adequadamente. Geralmente quando você vai fazer uma visita a uma pessoa que está passando por dificuldade, muitas vezes enferma, ou às vezes vítima de um acidente, você fala assim, olha, eu lamento muito que aconteceu isso, olha, que pena que isso aconteceu. E o título desse livro se revela por conta do contexto que estava acontecendo dentro de Jerusalém. O povo estava perecendo, o povo estava sofrendo, era grande a tristeza de todo aquele povo. Mas essa tristeza não era simplesmente por um estado de espírito, era por uma questão real, verdadeira, que estava presente no meio daquelas pessoas. Eles viviam um período de escravidão, viviam um período de miséria, um período de opróbrio muito grande. E tudo isso acabou acontecendo com eles, não porque o Senhor se irou, o Senhor simplesmente permitiu que tudo viesse aleatoriamente. O que aconteceu é que essas pessoas, esse povo que estava vivendo em Jerusalém, se voltou, virou as costas para Deus, rejeitou Deus e procurou andar pelos seus próprios caminhos, fazendo as suas próprias vontades e ignorando todos os desígnios de um Deus que havia cuidado dele por muitos e muitos séculos. Então essa rejeição, esta apostasia, ou seja, a negação da fé, a negação da presença de Deus para administrar e cuidar deste povo, fez com que a ira do Senhor se acendesse sobre eles e todo o mal sobreveio sobre este povo. E esse mal pode ser traduzido pela presença de um exército invasor que dominou, pode ser representado por aqueles que foram mortos ao fio da espada e aqueles que ficaram desamparados na miséria, não tendo nem o que comer e perecendo, vagando na cidade assolada por tanta pobreza e miséria. Então isso sobreveio sobre esse povo. Então o lamento é um lamento de quem estava numa condição de sofreguidão. E aí a palavra de Deus se revela de uma forma totalmente especial. No meio de toda essa tristeza, no meio de todo esse embaraço que essas pessoas estão vivendo, a palavra de Deus vem com um poder gigantesco, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quer dizer, nós estamos passando por uma dificuldade, por uma prova muito grande, mas mesmo assim nós não seremos abatidos, eliminados e destruídos. É uma situação que não é permanente, mas é uma situação transitória ao qual nós devemos passar. E aí eu quero reportar isso para você que está me ouvindo, para que você que está realmente muitas vezes parecido com essa palavra, passando por uma prova muito grande, passando por uma situação de aperto, uma situação de amargura. Eu não sei qual é a tua condição. Muitas vezes está ligado à sua vida econômica, à sua vida financeira. Às vezes está ligada à questão
de uma enfermidade muito grave, talvez seja por questões de dissolução familiar, pessoas que estão enfrentando problemas de vício, separações, brigas, contendas familiares, por mais complicadas que possam ser. E aí vem essa palavra dizendo assim: olha, isso que você está passando, por pior que possa ser, é pela permissão de Deus. É pela permissão de Deus para que você possa buscar um refúgio, buscar uma solução, não aqui nas condições terrenas, mas na presença de Deus na tua vida, para que você possa permitir que Deus esteja no controle dessa situação. Porque se a palavra de Deus diz que as misericórdias, quer dizer, que a piedade, o amor de Deus são a causa de não sermos consumidos, sermos mortos, é sinal que aquilo que passamos nesta terra, ele é temporário, não é permanente, está sujeito a mudanças e a transformações. E quando nós olhamos para essa palavra que é colocada aqui, e olhamos para esse povo, percebemos que o que fez com que Deus cuidasse deles é a condição nossa de sermos pecadores. Todos nós somos pecadores. Eu que estou falando sou pecador, você que está me ouvindo é pecador, né? Até a palavra diz assim, ó, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas todos pecaram porque somos humanos. E Deus é celestial. A condição de libertação, o poder de Deus para que nós possamos receber uma oportunidade de reconciliação vem também da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente olha para essa situação, existem alguns parâmetros que a gente pode observar e buscar um conserto divino. A primeira coisa é arrependimento. Arrepender dos maus caminhos, arrepender do pecado que muitas vezes cometemos cotidianamente e procurarmos estabelecer um conserto com Deus e assumindo um compromisso de não errarmos mais, né? De nos esforçarmos para não cair no mesmo erro. A segunda parte é o poder de Deus de restaurar a nossa vida em todos os sentidos. Restaurar a nossa vida espiritual, restaurar a nossa vida familiar, restaurar a nossa condição física, restaurar a nossa condição dentro da sociedade. E isso acontece não porque nós somos bons, mas porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus permite que nós possamos ser restaurados. Porque a restauração, mediante a fidelidade nossa com o Senhor, está marcada pelo princípio da salvação anunciada por Jesus a nós. A salvação é a maior herança deixada na terra pelo Filho de Deus. Quando nós olhamos para a salvação, é sinal que nós temos condições. Nós temos condições de caminhar, não pelas condições humanas, mas pela condição espiritual. E isso faz com que nós tenhamos que negar a nossa condição humana, reconhecermos a nossa fraqueza e assumirmos a nossa dependência com Deus. Quando nós assumimos a nossa dependência com Deus, nós teremos um dia a dia, o nosso caminhar sempre marcado pela necessidade de dizer logo no início da manhã: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti para enfrentar esse dia. Dias que tem dificuldade, que tem batalhas, que tem obstáculos, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E em todas as coisas, o Senhor vai me fortalecer para que eu possa passar por todas elas. Essa é a condição, essa é a promessa maior, essa é a condição da salvação deixada por Jesus. Jesus veio ao mundo para que nós fôssemos resgatados da nossa condição pecaminosa. E a maior herança deixada por Jesus é a salvação, é a vida eterna. Que você possa receber essa palavra nessa manhã, que você possa guardá-la no seu coração e não esquecer que nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Quando nós fazemos isso, nós caminhamos em busca de uma restauração. E nós somos restaurados porque o Senhor é fiel. E essa fidelidade que eu quero deixar contigo, é essa fidelidade que o Senhor quer assumir com você, porque Ele vai cuidar de você, porque Ele te chama de filho. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.